Graça e paz, pessoal. Eu sou o Williams do canal Prazer Bíblia e agora eu venho nessa feita trazer um vídeo aí para a gente refletir um pouquinho sobre uma questão bem importante. Para tal, eu quero usar aqui um texto bíblico como um tipo de analogia ou comparação mesmo com aquilo que eu tenho a falar para nós nesse vídeo, tá? Mas bora lá, eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo 2, tá? A partir do versículo 11, para ficar mais compreensível para os irmãos. Fala assim, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei ele face a face, por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né? Ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ponto. Vejam bem, o tema, título desse vídeo, para a gente refletir um pouquinho, é protestantes católicos. É estranho, né, o termo, mas é uma coisa que estou a observar dentro do meio protestante. Eu sou protestante, é lógico, mas não sou desse tipo, né? Não vivo como católico. O que é que eu quero dizer protestante vivendo como católicos? Aqui onde eu li aqui não vai falar sobre isso exatamente, tá? Mas vai falar de os judeus querendo coagir ou obrigar que os gentios eles vivessem como os judeus. Hoje em dia, a gente tem as nossas críticas com relação à Igreja Católica e tudo mais. Mas uma coisa que eu observo é que tem muito protestante vivendo como católico. Em que sentido? No seguinte sentido, os católicos, eles, de maneira geral assim, né? Claro que vai ter coisa boa dentro do mundo católico, ok? Mas a crítica é que os católicos, tudo que o Papa diz, os católicos têm que abraçar. Alguém pode contestar e dizer que não é isso, mas de fato é. O que o Papa ele fala torna-se regra. Torna-se doutrinas e coisas do tipo. E nesse sentido, tem muito protestante tomando como regra, doutrina e ensino quase que infalível também, o que alguns pastores dizem. Então tem muito protestante às vezes falando assim, se o pastor falou, tá tudo certo. Então é nesse sentido que eu estou falando, que são protestantes e católicos. Porque assim, a ideia protestante é o que dita a prática, a regra, a compreensão e tudo mais de nossa vida, é a palavra de Deus. Não é nenhum homem qualquer que seja, por mais escolhido que ele seja para uma obra ou coisa do tipo. E tem muitos cristãos abrindo mão realmente de pensar a partir da palavra de Deus para pensar a partir da palavra de um pastor. E no mundo de hoje, que é muito mais diversificado do que antes, até pela quantidade de pessoas ser maior, tem muitos pastores que realmente não falam o que a Bíblia diz. São pastores que criam regras e o pessoal simplesmente segue, né? Não é o meu caso, é óbvio. E não é o caso de muito crente, né? Lógico. Mas, por outro lado, tem muitos crentes que é exatamente assim. Não, é o pastor que mandou. Não, olha, o pastor disse que era assim. Então, o que o protestante correto ele tem que fazer é olhar com o que a Bíblia diz primeiro, tá? Se o que o pastor fala está de acordo com o que a Bíblia fala, tá tudo certo. Mas e se não tiver? É tipo, o que o Papa fala para os católicos tá tudo certo. Mas se não tiver? A Bíblia é o divisor desses pensamentos, desses entendimentos. Não é uma pessoa qualquer que seja. Por mais alcançada que ela tenha sido por Deus, ela não deve se tornar as coisas que ela fala, professa e entende como uma doutrina bíblica, tá bom? Então é isso, toma cuidado para não estar vivendo como católico, sendo protestante católico. Porque o que Deus quer é que a gente veja pela sua palavra e não pela palavra de homem qualquer que seja. Falo isso com todo o respeito cabível, mas a gente tem que olhar para o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia revela, o que a Bíblia decreta como certo, como correto. Claro que o que não tiver clareza, a gente vai buscar usar o melhor bom senso possível, utilizando ainda assim a palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Curte, comenta se você gostou do vídeo. É um vídeo de reflexão mesmo, para ver se você está sendo feito os católicos ou não está sendo um verdadeiro protestante. No sentido de chamar de verdadeiro, é olhar o que a Bíblia fala e não apenas sair seguindo o que pastores falam, tá bom? Então é isso. Curte, comenta, compartilha.